A busca por uma dupla cidadania nem sempre é um caminho simples e rápido. A entrevista de hoje é com o cearense e empresário Pablo Nóbrega. Ele iniciou as suas pesquisas documentais ainda em 2016 e só agora, em 2020, após chegar a Martins Castro, é que ele conseguiu concluir essa primeira etapa do processo de nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas. Então, fica atento para conhecer um pouquinho dessa história. Olá, Pablo, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o convite, tá? Para bater esse papo aqui com a gente hoje. Obrigado pela oportunidade aí de passar um pouco da minha experiência. Vai ser um prazer compartilhar com outras pessoas aí o que aconteceu no meu caso e que, felizmente, teve um desfecho positivo. Coisa boa. Pablo, quando você chegou aqui para a gente teve nosso primeiro contato, você me falou sobre dois problemas que você passou relacionados à primeira etapa do processo, né, que é o estudo genealógico. E aí eu queria ouvir de você, primeiro, qual foi a tua primeira frustração? Bom, primeiramente, o desenvolvimento do estudo genealógico, eu já tinha iniciado um trabalho por conta própria, porque eu achei o processo em si tão complexo que eu comecei a tentar juntar os pedaços de um quebra-cabeça. Contratei, primeiramente, um genealogista para fazer um estudo em um ramo da minha família, que eu acreditava que teria algum resultado positivo, mas terminou que não havia nada. Depois eu parti para um outro lado da minha família, o lado paterno, onde eu contratei um genealogista, um excelente profissional, mas que, infelizmente, devido a um gap que ficou, né, uma lacuna que ficou no meu estudo genealógico, não foi possível apresentar esse estudo. E eu entrei em contato com vocês para nós levantarmos as possibilidades. Inicialmente, você me disse que eu teria 3 caminhos para seguir, né? E a gente começou em um ramo da família, mas infelizmente nos deparamos com um obstáculo, que um dos meus antepassados era um padre e que tinha sido casado e não havia registro formal disso. Então foi frustrante, né, receber essa notícia, mas me motivou a buscar nos outros 2 ramos que, apesar de saber que eu tinha essa ligação, isso não é o suficiente. A consciência que toda pessoa que passa por esse processo tem que ter é que os meios de prova é que são o detalhe importante para o processo ficar bem sucedido. Então, nós partimos para 2 ramos em paralelo e existia uma chance maior em um ramo do que em outro. Já tinha um estudo genealógico feito nesse ramo da minha avó materna e, infelizmente, faltava também uma ligação de uma geração com outra. E foi um caminho árduo, mas que, felizmente, com o suporte da equipe da Martins Castro, a gente conseguiu vencer esse obstáculo. Eu tive um suporte muito grande deles, né, com sugestões, levantando possibilidades, vendo caminhos diferentes para conseguir as informações, porque as informações estão disponíveis. O problema é encontrá-las. Encontrar os E eu documentos tive que provem, né? Exatamente. Então, fiquei muito feliz com esse suporte, as sugestões que me foram passadas, que culminaram Uma no processo, conclusão numa do estudo já. conclusão bem sucedida desse processo. Pronto. Pablo, quando foi que você começou a buscar essa cidadania, né? Você tem ideia de quando foi que começou? Lembro.
Por volta de 2015, eu tive conhecimento que essa lei havia entrado em vigor. Uhum. Confesso que eu não acreditava que isso seria possível. Eu achava que era mais uma daquelas leis publicadas que se tem uma possibilidade, mas até conseguir realmente lograr êxito, né, era um longo caminho que eu achava quase impossível. Eu, Uhum. inclusive, achava que você teria que ser judeu para que você fosse certificado por alguma sinagoga, por algum rabino, para que você pudesse se beneficiar através dessa lei. Só Uhum. que em 2016 comecei a fazer o estudo genealógico e comecei a aprender um pouco mais sobre esse processo. E foi um aprendizado lento, porque Uhum. como eu não tinha muito tempo para fazer isso, muita coisa no início foi feita por conta própria, eu demorei muito tempo até concluir os trabalhos iniciais para poder ter um panorama, uma visão de onde é que nós poderíamos nos ligar com algum judeu sefardita. Uhum. Mas depois disso, né, depois de 2016, comecei a ver algumas possibilidades e foi aí que eu comecei a me interessar em contratar um genealogista profissional para poder me ajudar e me linkar com esses antepassados. Uhum. Esse processo todo começou aí em 2015, 2016, mas acabou que só em 2020, né? Quando chegou até a gente, que de fato conseguiu resolver essas questões. Eu, pessoalmente, eu lembro que quando a equipe de genealogia, né, me deu a informação de que tinha dado certo, eu disse, ai, graças a Deus, deu certo. É, Pablo, eu, eu, e pode falar. né, eu fiquei muito feliz também. Eu tive alguns momentos que confesso que dava vontade de parar o processo e tentar trabalhar de uma outra forma, conseguir a cidadania através de algum outro programa, porque realmente foi um trabalho que teve muitos momentos de frustração, E o que é que mas fez você não querer desistir, por exemplo? porque eu tinha certeza daquela ligação. Foi muito prazeroso descobrir as minhas origens que Uhum. eu não tinha conhecimento delas, né? Inclusive eu acho que a genealogia ela abre um caminho novo, uma conexão nova da sua vida com os seus antepassados, que muitas pessoas não conhecem. E eu, apesar de ser uma pessoa bem curiosa com histórias familiares, nunca tinha chegado tão longe. Uhum. As minhas memórias são de uma ou duas gerações, né, anteriores à minha. Então, isso me motivou, saber que aquilo de fato existia e que eu precisava trabalhar quase como um investigador forense para poder obter essas informações e produzir essa prova. Isso era uma coisa que me motivava muito. Uhum. Muito bom. Pablo, e outra questão aqui que eu queria saber você passou por todo esse perrengue, agora a gente finalizou a primeira etapa do processo, né? Ou seja, a parte do estudo genealógico, e vamos seguir com o seu processo então para a segunda etapa da CIL e posteriormente dar entrada no processo de cidadania mesmo na conservatória. Eu queria saber assim, o que é que você pretende fazer quando a sua nacionalidade finalmente for concluída? Olha, eu pretendo, assim que a nacionalidade for concluída, eu pretendo viajar a Portugal, tirar meu passaporte o quanto antes, Uhum. para também beneficiar os meus filhos, né, e minha cônjuge, Uhum. para que nós tenhamos, obviamente, um colchão de proteção. Uma segunda cidadania é um colchão de proteção para qualquer pessoa, inclusive para quem mora no primeiro mundo, ter um segundo passaporte de algum outro país lá fora é sempre uma excelente opção. Lhe Uhum. permite viajar para alguns lugares, né, isento do visto, te permite ter acesso a um sistema de seguridade social e de saúde
né, em um outro país, caso você venha a ter necessidade de tê-lo, né? E a flexibilidade de você ter uma segunda opção para viver, uma segunda opção de mandar seus filhos para estudar, Estudar, né? trabalhar E futuramente. trabalhar, exatamente. Então, eu acho que um segundo passaporte, uma segunda cidadania é muito benéfico. E nesse caso em específico, eu sinto como uma reparação de uma história que aconteceu há séculos atrás, mas que nunca foi olhada. Foi um período muito negro, né, o período da Inquisição, e que, infelizmente, algumas pessoas, alguns antepassados meus e de muitas pessoas aqui no Nordeste, no Brasil, foram processados, né, pelo Tribunal da Santa Inquisição e tiveram, né, suas vidas, suas histórias ceifadas por uma prática religiosa. E que essa cidadania ela serve como um meio de reparação para isso que aconteceu lá atrás e serve também como uma forma de gratidão, né, pela vida que foi dada por aquela religião que foi perdida e que eu hoje estou sendo agraciado, né, com essa oportunidade. Você descende de qual judeu? Que eu não cheguei a ver a sua árvore genealógica. Não, nós levantamos o seguinte: Belchior da Rosa, né? Brites Mendes de Vasconcelos E chega na Branca Dias. e exatamente. Somos parentes, hein? E Manuel Dias da Ponte Paião também. Uhum. Tem alguns na minha árvore, né? Mas nesse processo especificamente foi o Belchior da Rosa. Uhum. Muito bom. Pablo, muitíssimo obrigado por ter topado conversar aqui com a gente, tá? Desejo que dê tudo certo a partir de agora, que seja menos traumática as próximas fases, né? Mas que bom que demorou, mas deu certo. Viu? Muito obrigada e tudo de Olha, bom. Qualquer coisa, conte aqui com a gente. tá bom. Eu quero agradecer aí a ajuda de vocês. Vocês tiveram eu cheguei a conversar com alguns genealogistas aí de Portugal, genealogistas de altíssimo padrão, que fazem estudos aí bem complexos, que olharam para a minha árvore genealógica e me disseram, aqui eu não vejo nenhuma possibilidade, né? E eu acho que essa forma de o brasileiro enxergar a oportunidade onde não existe, né, ter a motivação de transformar, de buscar e de não aceitar um não como resposta, da parte de vocês foi o que me ajudou muito a seguir nesse processo. E eu agradeço muito assim todo mundo, o time todo, a você, a Camila, ao meu genealogista que está aqui no Ceará também fazendo esse trabalho em parceria com a Camila e todo o pessoal da equipe de vocês que nos deu aí esse suporte e que me mostrou o caminho das pedras. E eu confesso que depois desse processo eu me tornei um genealogista por hobby, porque agora eu conheço um pouquinho de genealogia e estou fazendo isso agora por prazer, olhando livros batismais, buscando certidões e cartórios, tentando fazer essa conexão com a família, não ser só uma coisa falada, e sim uma coisa documentada. Eu não vou parar por aqui, o objetivo único não é esse, apesar de ser o maior deles, mas a gente tem o objetivo de se ligar com as pessoas do nosso passado para poder passar esse legado para os nossos filhos e netos e gerações aí que virão pela frente, preservando a memória familiar. É verdade. Muitos clientes, principalmente esses que a gente identifica como os líderes assim dos grupos que começam a buscar esses documentos, etc., tem acontecido até com uma certa frequência, se apaixonar pela genealogia. Muito bom. E o resgate da história da família é sempre muito importante, né? Sangue é uma Com coisa muito certeza. forte. Muito, muito. Definitivamente. A gente começa a entender algumas coisas que aconteceram e que acontecem hoje com a família da gente através dessa conexão com o passado. É verdade. Pois, Pablo, muitíssimo obrigada. Qualquer coisa, estamos aqui ao dispor, viu? Tudo de bom para Carol, você e muitíssimo para sua obrigado família. também.
Sucesso para vocês e muitos bons negócios. Obrigada. A nossa equipe sempre fica muito feliz a cada pesquisa documental, a cada relatório genealógico concluído. E quando são casos como esse, a felicidade é ainda maior. Eu mesma acompanhei de perto toda essa saga da busca documental e que finalmente deu certo. Basta, às vezes, a gente ter uma boa consultoria para a coisa caminhar. E você? O que é que você gostaria de ouvir aqui nas nossas próximas entrevistas? Então, escreve nos comentários que a gente traz esse assunto. Até breve!